Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a cobrança de contribuições ordinárias e extraordinárias do condomínio edilício e as suas mudanças. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão, que é juíza de direito titular da primeira vara civil da comarca de Bauru e docente aqui do curso de Direito da FIB. Seja bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui e poder esclarecer alguns pontos de interesse de toda a população. Sem dúvida, nós é que agradecemos. Da minha parte ainda a satisfação é muito grande, porque trabalho com a professora Rossana aqui no curso de Direito. Sem dúvida alguma conseguiremos aqui levar informações ao nosso telespectador. E já falando de uma forma mais simples, né, já que o tema vamos dizer, de certa forma complicado para o leigo, cobrança de contribuições ordinárias e extraordinárias, aí no que diz respeito ao condomínio edilício, nós estaremos falando nada mais, nada menos do que cobranças de taxas de condomínios. É isso que nós vamos falar. E o tema tem uma relevância muito grande neste momento, haja vista a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Este código que vai impactar diretamente na vida das pessoas, haja vista as mudanças que ele trouxe, principalmente no que diz respeito ao nosso tema. É nesse sentido que nós vamos conversar hoje. Muito bem, em relação a esse tema, embora quando a gente fale de Código de Processo Civil, a impressão que se tem que isso é algo distante da população, na verdade, ele traz alguns pontos que vão impactar diretamente, atingir diretamente as pessoas, principalmente nos tempos atuais em que nós temos aí um grande número de pessoas vivendo em prédios, não é? Em condomínios, em prédios, essas moradias coletivas, verticais. E, neste caso, nós temos aí como há despesas de serviços que são comuns a todos aqueles que habitam aquela unidade, embora sejam unidades particulares, mas considerando um único espaço, né, ocupado aí por todas elas, isso acaba tendo serviços que vão ser prestados para todos aqueles que moram neste determinado prédio. E são essas, então, essas cobranças ditas aí, as ordinárias são aquelas que todos os meses serão cobradas e as extraordinárias são aquelas, então, que eventualmente ocorrerão. Então, o consumo de energia, de gás, isso é ordinário. Uma reforma, eventualmente, o que vai ocorrer no piso, pintura, isso seria, então, despesas extraordinárias, né? Isso tudo é sempre deliberado em assembleia e esses valores depois eles são rateados entre todos os moradores e devem ser pagos por todos os moradores, uma vez que, se um deles deixa de pagar, isso vai causar um problema na prestação do serviço para todos. De forma que, se essas despesas não forem pagas voluntariamente, o condomínio, então, fará esta cobrança, não é? E foi aí, então, que nós tivemos algumas alterações que são relevantes. Sem dúvida, essa questão na realidade, quando se fala aí, pela sua fala, a questão as pessoas hoje moram em prédios, moram em condomínios, etc. Isso é a modernidade, mas a modernidade traz complicação na vida do dia a dia, no dia a dia das pessoas. As pessoas hoje vêm aí, às vezes você está num prédio, você tem problema com o seu vizinho, que o cachorro late, você tem uma despesa que quando chega o boleto você fala, mas eu vou ter que pagar isso porque eu não concordo, mas você não participou da assembleia que teve. Na realidade, as pessoas se veem aí nesse emaranhado, a situação é bastante complicada, principalmente para a pessoa que é leiga. Mas como nós estamos falando aí da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e que trouxe mudanças na vida de todos nós, como eram feitas essas cobranças desses valores, dessas taxas condominiais antes aí do nosso novo CPC?
Isso. Antes, o condomínio, então, ele precisava levar essa sua reivindicação, não é, esse seu pedido, para que o condômino, então, fosse condenado pelo juiz. A partir da sentença do juiz, este ato poderia ser submetido a recurso, não é? E isso, então, levava um grande tempo até efetivamente o condomínio receber. Isso, então, nós falávamos que as despesas elas eram cobradas através de uma ação de cobrança. Com o novo código, esse tipo de cobrança, ele se dá de uma outra maneira, chamada execução. E o que tem de diferente de uma forma e de outra? Quando nós falamos na ação de cobrança, nós estamos falando de um procedimento mais lento, porque o juiz vai ter que verificar, vai ter que condenar, possibilitando aí defesa, e depois, se o condômino for condenado, ele poderia recorrer, isso tudo submetido a tempo, não é? Ainda que por mais rápido que fosse o procedimento, há que se aguardar o tempo do processamento. Com a execução, parte-se do pressuposto que ele já deve. Então, para quem não é conhecedor do direito, nós estaríamos num ponto mais adiante, mais avançado, e partimos do pressuposto, então, que o condômino deve. Mas aí o condômino, mas eu não posso me defender, então? Sim, poderá se defender, mas a defesa feita em execução não suspende o andamento do processo de execução e, portanto, o condomínio tem a possibilidade de receber mais rapidamente, né? Então, num primeiro momento, talvez o foco que nós devemos orientar aqui, já que o nosso intuito é de informar, é que aquele devedor de condomínio, ele deve estar atento que a possibilidade de ele ter bens retirados do seu patrimônio, inclusive o próprio prédio, não é, que dá origem a essas despesas, ele vai ser penhorado muito mais rapidamente, já que ao ser citado, e aí a gente vai chamar atenção depois para isso também, ao ser citado ele tem ou 3 dias para pagar, não é? Ou ele vai nomear um bem, o credor lá, o condomínio no caso, já vai, se ele não pagar, já vai pedir a penhora de algum bem. Aproveitando sua fala aí, e como dito aqui há pouco mesmo, o nosso objetivo aqui no programa é fomentar a informação, levar a informação aos nossos telespectadores, divulgar a informação para que você que nos assiste busque aí a sua cidadania, o seu direito à cidadania, o seu direito aos direitos. E uma frase, dentro da frase que foi acabado de colocar aqui, o cidadão que está sendo executado tem o direito de se defender. Porque nós vemos muitas pessoas falar, o prédio lá que eu moro entrou com uma ação lá, me executando, agora estão penhorando meus bens, eu não tive oportunidade de falar nada, eu não tive oportunidade de me defender. Na verdade, muitas vezes o que acontece é que o cidadão recebe lá a citação e ele deixa passar, ele acha, é um papel do fora, isso aqui não é nada. As pessoas mais humildes, com as pessoas mais humildes isso acontece muito. Gostaria de deixar aqui bem frisado para o nosso telespectador que realmente, e gostaria que você falasse mais nisso, realmente ele tem todo o direito de se defender. Existe um processo, embora seja uma execução, ele pode se defender, exercer esse direito. Isso é um direito que ele possui, mesmo nessa execução. Não? Mesmo nessa execução. E observando que ele pode se defender, diferentemente do que nós tínhamos anteriormente, o processo de execução ele permite que o condômino apresente eventual defesa, e o ideal é que se faça uma defesa se realmente ela for razoável, né? E, independentemente de ter os bens penhorados. Antes só se podia defender numa execução se tivesse bens, senão ficaria aí suspenso. Hoje não. Então hoje é possível, ao receber a comunicação, a cientificação de que existe uma ação do condomínio contra este condômino em face dele, buscando o recebimento desses valores, é importante que o condômino ou busque imediatamente resolver isso, ou ele procure um advogado para fazer a sua defesa, se realmente tiver
aí fato que mereça ser levada como defesa, não é? É bem lembrado, às vezes o cidadão pagou lá uma taxa e por qualquer falha de sistema, às vezes foi pagar na administradora, é um mero exemplo que eu dou aqui, e às vezes a administradora se equivocou e está cobrando uma coisa que já foi paga, ele tem um recibo, ele tem que exercer esse direito de defesa e demonstrar em juízo que realmente ele aí já pagou, já quitou aquela taxa. E uma outra situação muito interessante também, diz respeito aos valores que são cobrados nesta ação, em relação a essas taxas do condomínio. Quais são os valores que são cobrados? Porque nós temos o momento que se ingressa com a ação, o que é cobrado até aí então? Isso. Quando nós falamos na ação, como era anteriormente, era possível durante todo o processo se incluir, até o momento da sentença, incluir até o trânsito em julgado, todos, ou seja, até o momento em que aquela decisão não pode mais ser contestada, ela poderia ser, esses valores poderiam ser incluídos. Hoje, com a execução, o condomínio, então, ele vai providenciar a cobrança, a execução dos valores vencidos até a data da propositura da ação. E se o condômino continuar a ser inadimplente, como que deverá se proceder? Nova execução e assim sucessivamente, ou seja, a cada período não pago poderá dar ensejo a quantas ações de execução forem necessárias, porque são períodos distintos. Então, a ação ela vai levar ao juízo aqueles os valores que constam lá pelo inadimplente até a data da propositura da ação, né? E esses valores, eles são os valores originários com incidência de todos os encargos. Então, temos a correção monetária, os juros, a eventual multa, isso tudo de acordo com as convenções, as assembleias que se fazem aí, os índices. Então, o condomínio, ao propor ação de execução, ele deve levar um demonstrativo de débito de forma clara, que o condômino também possa ter a possibilidade, ele tenha a possibilidade de verificar se aqueles valores realmente estão corretos e, se não estiverem, poderão veicular seu inconformismo através da defesa, que seriam, então, os embargos, né? É muito interessante, sem dúvida alguma. Outra questão aí diz respeito à forma como o cidadão, aí o devedor é chamado no processo para responder a esta ação. Esse tema também é palpitante. Nós vamos ver no bloco a seguir. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre a cobrança de contribuições ordinárias e extraordinárias no condomínio edilício, falando de uma forma mais tranquila para todos os nossos telespectadores. Estamos comentando aqui, estamos debatendo acerca das taxas condominiais que estão sendo cobradas. Debatendo o tema comigo, eu estou aqui com a doutora Rossana Tereza Curione Mergulhão, que é juíza de direito titular da primeira vara civil da comarca de Bauru e professora aqui do curso de Direito da FIB, minha colega, minha ilustre colega, pela qual hoje eu tenho um imenso prazer de recebê-la. Repito isso aqui no nosso programa. No bloco passado, eu ia dizendo a questão de como o cidadão que está sendo executado numa ação aí que envolva a cobrança, vamos dizer aí entre aspas, de uma taxa de condomínio, porque as pessoas, elas, como eu disse no bloco anterior, a pessoa recebe isso, chama um papel que veio lá do fórum, mas não toma providência nenhuma, acha que aquilo lá não passa de um papel, quando na verdade aquilo é uma citação e aquilo passa a ser assim um momento crucial na vida da pessoa que está devendo. Como que ficou aí a situação após o novo Código de Processo Civil, com a entrada em vigor, essa questão da citação, desse chamado do devedor? Isso. Para os nossos telespectadores que não estão acostumados aí com a nossa terminologia, a citação nada mais é do que a ciência que ele vai receber de que existe uma ação de execução, no caso do nosso tema,
contra ele, não é? E toda a citação ela vai possibilitar a cientificação, portanto, dar conhecimento que existe uma ação contra ele e possibilitar a ele a chance de se manifestar também, porque o nosso processo ele se realiza em contraditório. O que significa isso? Que toda vez que uma parte se manifesta, o juiz vai ouvir a outra para só então depois decidir. E nesse caso, há uma situação bastante interessante e que há uma melhoria, vamos dizer assim, para o condomínio principalmente, porque o que nós temos de entrave no processo? Enquanto a citação não ocorre, o processo praticamente não se inicia, não é? Porque ele só existe em relação à parte contrária a partir do momento que o réu, no nosso caso da execução, o executado, o condômino, aqui no nosso exemplo, tomar conhecimento que a ação existe. Então, o que acontece muito? Muitas vezes há manobras no sentido de não receber a citação. E isso vai protelando o andamento do processo, o que prejudica a atividade jurisdicional e a outra parte, no caso aqui, o condomínio. Então, havia um problema muito sério, principalmente nos prédios, chegando lá o correio, por exemplo, né, a citação via correio, a entrega do aviso de recebimento devendo ser recebido pela parte, não é? E o que acontecia? Muitas vezes o condômino ele se esquisava, não atendia o interfone, não é? Enfim, de qualquer forma ele se ocultava para não receber essa citação. Então ia lá o oficial de justiça, o carteiro 1, 2, 3 vezes, devolvia. E o oficial de justiça não conseguia efetuar essa citação. Isso tudo leva e demanda tempo, obviamente. O que fez o novo código? Nesse tipo de ação, em que nós temos, então, a informação, o condomínio sabe que o sujeito mora lá, não é porque ele está consumindo, todo mundo sabe que está lá, mas ninguém consegue entregar a carta para ele assinar para o carteiro, o código prevê, então, que o fato de ser entregue na portaria onde o apartamento está localizado, isso é uma citação válida. Então, isso aí vai acarretar um andamento mais rápido, porque não tem mais como o condômino se furtar ao ato de ser citado, né, professor? Sem dúvida, isso é muito interessante o que foi colocado agora há pouco, né? Porque isso acontece, evidentemente não vamos falar que isso acontece com todo mundo, mas algumas pessoas nós sabemos aí acabam se furtando a citação, acabam se correndo do oficial de justiça, do carteiro que vai entregar uma citação. A pessoa acha que não a encontrando, ela não sendo encontrada, ela vai se safar, não vai precisar pagar dívida alguma, quando na realidade, como bem dito aqui, como bem falado, explicado, a situação agora mudou, né? E isso nós temos que ver com bons olhos para que nós tenhamos um processo mais célere, mais rápido e para que a justiça realmente ande a contento, né? Porque a pessoa que vai buscar ali a justiça, ela espera uma solução, espera uma resposta. O mais rápido possível, né? Se ela tem razão, se ela não tem razão, mas que venha de uma maneira mais rápida. E só para deixar bem claro, o texto da lei diz assim: nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar-se o recebimento se declarar por escrito, sob a pena da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, ou seja, ele não mora mais ali, não está ali. Então, neste caso, aquela manobra para não receber a citação cai por terra. Ficou extremamente mais difícil da pessoa querer aí se safar disso. Exatamente. Por quê? Porque o novo código, ele preza, né? Eu não sei se ele vai conseguir isso, mas um dos objetivos dele é fazer com que esse processo caminhe mais rápido possível, né? Óbvio que devemos manter todas as outras garantias aí que a Constituição exige, mas que os processos não se eternizem, não é?
Sem dúvida, eu acredito que isso vai dar uma grande agilidade aí nos processos. Outra questão que as pessoas têm dúvida é aquela assim, o processo, vamos dizer, eu tenho um processo contra mim lá no fórum, o processo está andando, mas eu queria fazer um acordo, eu queria acertar lá com o condomínio, mas agora já tem processo, não posso fazer acordo. As pessoas têm muita dúvida nessa situação, mas se tem o processo eu posso fazer acordo? As pessoas mais humildes às vezes acabam deixando de fazer um acordo, as pessoas às vezes acabam deixando de pagar uma dívida que tem condição de pagar porque acham que o processo está no fórum, não tem mais solução amigável. Eu gostaria de falar aí sobre essa questão do acordo, como é que se resolve essa problemática dessas cobranças de condomínio, essas taxas via resolução mesmo, via acordo? Isso. Um outro ponto também do nosso código é primar ou buscar a resolução consensual. O que significa isso? Que o juiz, ele possibilite que as partes resolvam por elas mesmas, né? Ou com a participação de um conciliador ou com a participação de um mediador. E o código, nós ainda estamos estruturando o Poder Judiciário, mas o código estabelece o seguinte, que em todas as ações, antes de qualquer coisa, que seja possibilitada às partes o encontro delas visando resolver consensualmente. Então, no momento em que nós tivemos todo estruturado o sistema para as conciliações, os SEJUSCs, com conciliadores e mediadores suficientes, nós teremos, então, em todos os processos, é isso que o código diz, que antes de qualquer coisa, antes que a outra parte apresente resposta ou qualquer outra coisa, o juiz, então, ao receber a ação, ele vai determinar a citação e já comunicando a data para uma audiência para tentativa de resolução consensual. Isso é um dos objetivos do Código. Sem prejuízo disso, a qualquer momento é possível que se resolva as ações judiciais via acordo, não é? E isso, às vezes, as pessoas, e aí entra a questão das formas alternativas de resolução, que seriam essas formas consensuais, a conciliação e a mediação, né? A conciliação, ela pressupõe a participação de um conciliador, um terceiro, então, que não está ligado aí à discussão em juízo, e o conciliador, ele sempre participa, então ele dá sugestões de como poderia ser resolvido e tal. E a mediação, também há um terceiro, o mediador, que vai se colocar aí para tentar resolver isso. A diferença dos dois é que a mediação, o mediador, ele tenta fazer com que as partes, discutindo, dialogando, elas mesmas possam encontrar uma solução. Enquanto que o conciliador, pelo menos, há várias teorias, mas basicamente seria isso, né? E o conciliador, então, ele vai sugerir, dar algumas sugestões de como se resolver. Então, a qualquer momento é possível se resolver pela forma consensual. Agora, uma observação, para que a resolução seja consensual, é preciso que ambas as partes queiram, não é? Então, em muitas ações é muito mais interessante que se chegue a um consenso do que se fique discutindo aí e eternizando um conflito que, na verdade, as duas partes acabam perdendo, não é, professor? É muito interessante essa sua fala, né? Dizendo aí para o nosso telespectador, independentemente, só frisando ainda mais o que já foi dito aqui, independentemente do processo estar lá no fórum, na mão do juiz, você que nos ouve, você tem a possibilidade de fazer acordo a qualquer momento. Busque esse acordo, resolva seu problema e, como eu sempre costumo dizer, vá viver em paz, né? Vá tocar sua vida, é o melhor que pode acontecer. Uma outra situação que nós vemos também, as pessoas sempre questionam assim, está sendo cobrada uma taxa de condomínio, tem o processo, está lá no fórum, aí a pessoa pergunta, mas eu posso perder meu bem? O que pode me penhorar? Pode me penhorar a minha casa, como se diz, a minha bicicleta, o meu carro? Como é que ficou essa questão da penhora? Em relação à penhora, todos os bens podem ser penhoráveis, salvo aquele que a lei disser que é impenhorável, né?
No caso da empenhorabilidade, talvez aquilo que as pessoas, a população mais tenha conhecimento é a moradia, né? O bem de família onde ela reside, os salários, né? E os salários também tem que verificar, não é todo o salário, assim, o meu salário não vai responder por dívida, então o que vai responder, né? Então tem as suas peculiaridades. Agora, no caso das taxas de condomínio, é bom frisar que não há que se arguir a empenhorabilidade por bem de família, porque é uma das hipóteses que a lei excepciona, ou seja, se a dívida é originária daquele bem, o condomínio poderá muito bem buscar a penhora do próprio bem, não é? Então, uma outra questão que acaba para o condomínio sendo muito interessante, porque ele nunca vai ficar sem garantia. Se ele não tiver nenhum outro bem, às vezes a dívida é menor, etc., mas ele sempre terá uma garantia. Qual? O bem de onde se origina esta dívida que está sendo objeto da execução. Então, é importante, porque de repente vão se acumulando essas dívidas e num determinado momento a pessoa pode ficar aí sem o seu maior bem, que é o local onde ela reside, né? Então, isso, com essas alterações, agilizando o procedimento, porque nós temos um outro tipo de ação, o processo de execução, agilizando essa forma de citação. Então, eu não vou por muito tempo poder me esquivar de recebê-la. E com a impossibilidade de se afastar o bem da penhora, eu não posso alegar que ele é bem de família, porque é dele que se origina a dívida e aí, no caso, a lei, ela excepciona, ou seja, ela afasta dessa proteção legal. É importante que as pessoas não deixem acumular isso, porque num determinado momento ela poderá vir a perder o seu maior bem, que é o local onde ela e a sua família residem, não é? E aí o juiz não tem como fazer. Às vezes nós nos deparamos com situações que realmente, como seres humanos, nós entendemos. Mas, por um outro lado, também temos que entender que há outras pessoas que dependem do pagamento desses valores para poder ter suas vidas continuando, né? Porque se todos deixarem de pagar, daqui a pouco não tem mais gás, não tem mais luz, não tem, enfim, né? Isso prejudica. Então, a vida em sociedade é um ônus e todos precisam dividir, sob pena de inviabilizar. Perfeitamente, está aí, né? Muito bem esclarecida essa questão. A temática, na realidade, dá ensejo a várias outras questões, mas infelizmente nós vamos chegando ao fim. Eu abro os últimos segundos, o último tempinho para as suas palavras finais. O que nós gostaríamos de deixar sempre é que as pessoas, enfrentando qualquer tipo de problema, não é? Seja esse que nós tratamos aqui, seja qualquer, havendo dúvida, estando diante de uma dificuldade, procure as pessoas que possam orientar, informar, para tomar as providências no momento adequado, não é? Oportunamente, porque depois que o tempo passou, a lei eventualmente poderá não mais protegê-lo. Então, é muito importante que as pessoas procurem se informar. Tem dúvida, procura a Defensoria, procura a OAB, procura o Ministério Público no atendimento ao público, enfim, os mais variados meios através dos quais a população pode obter essas informações. Exerçam a cidadania e se informem, né? Isso aí, muito obrigado. Eu agradeço você também que nos assiste, agradeço pela sua audiência. Continue mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br e até o próximo.